Olá! Estamos aqui mais uma vez, hein? Nosso podcast número 2. Eu e Cristiane Lucide. E aí, Cris, conseguimos, Oi, Ana hein? Paula. Pois é, eu e Ana Paula estamos há 1000 anos tentando fazer podcast aqui neste estabelecimento chamado Teria FM. Mas já é o segundo, hein? Estamos no segundo, hein, Já estamos gente? 200% a mais do que a gente tinha. A gente tinha o quê? Zero? Tinha zero. Pois é, a gente vai dar seguimento, então, a mais um podcast para você que está nos assistindo. E hoje vamos conversar com um ilustre advogado e vamos falar de temas legais, coisas modernas, né, Cristiane? Falar de inteligência artificial. É isso aí. Também, Ana Paula. né? O ilustre advogado é o Daniel, que é meu amigo, já trabalhamos juntos. Ana Paula vai falar com ele sobre a questão da modernidade, da inteligência artificial. Eu vou lembrar a ele os tempos em que a gente trabalhava do meio de uma montanha de processos tradicional, de papel, né? cheio de poeira, numa repartição, né, Daniel? É verdade. A gente Cris. vai mostrar como é que uma pessoa pode continuar trabalhando com a mesma coisa, mas fazer uma transição de carreira dentro da própria carreira. Então isso é muito legal, Daniel. Inovador. Fez isso. Muito bacana. Tá com a gente hoje, então, o Daniel Freitas, advogado, trabalha com direito do consumidor, direito bancário, mas vamos falar muito mais do que isso. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, Ana Paula. Muito obrigado, Cris. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito pelo convite, realmente é uma honra. Também queria agradecer aqui ao querido Dr. Augusto Ariston pela oportunidade. E vamos lá, vamos começar. Vamos falar. É engraçado, Cris. A primeira vez que eu entrei no estúdio, né, de gravação foi acompanhado de uma guitarra e baquetas de bateria, né? Então, eu fazia a minha música. Eu tinha esquecido que você é músico também, tá vendo? Então, assim, eu entrava no estúdio para fazer uma arte musical. Tá convidado. Opa, um prazer. Vamos tocar na Teria FM. Vai tocar na Terei e vir no podcast musical. Vou tocar na rádio. Mas, enfim, agora é entrar no estúdio para falar da arte jurídica, né? Então, realmente é um prazer estar aqui. E, principalmente, da arte jurídica turbinada pela inteligência artificial, né? Pois é, algo moderno, né, Daniel? Mas vamos falar da tua base, do teu começo, esse teu início de carreira. A gente estava conversando há pouco o método tradicional, a carreira de um advogado tradicional, e você hoje deu uma guinada. Hoje Sim. você é um advogado antenado no mundo digital, né? Mas vamos falar desse comecinho, começar do começo. Vamos começar do começo, né? Então, eu estou com um pouco mais de 20 anos de carreira, né? Contando, obviamente, com a prática do estágio. Não sou tão velho assim. Não, você não viu, Daniel. Eu sempre fui aquele advogado tradicionalista, né? Trabalhei muitos anos com advocacia pública, tive a honra de ser dirigido e participar da equipe da doutora Cristiane Lucide. Então, sempre com aquela missão de zelar pelo patrimônio público, pelo dinheiro público, né? Então, a minha carreira toda foi pautada nesse sentido, aquela coisa mais assim tradicionalista, né? E eu sempre fui antenado também, desde quando a situação começou a enveredar nesse sentido para o marketing digital, eu comecei a acompanhar isso muito de perto, né? O trabalho feito pelo Érico Rocha, a questão da fórmula de lançamento, de você apresentar a sua mensagem ao mundo, né? E eu era um cara dos bastidores, então eu pensava assim, olha, eu ainda não tenho a coragem suficiente de me posicionar como expert, embora eu sempre fui muito seguro do meu trabalho jurídico, mas eu acho que existia uma crença limitante que impedia que eu pudesse me posicionar aqui, de frente ao microfone, em frente às câmeras, né? Então, a partir do momento que você faz essa viagem interna, você começa a ressignificar as crenças, você começa a se ver com capacidade de, sim, se posicionar, né? Então, esse movimento me levou para o digital, para o mercado digital, né? Posicionamento no Instagram, esse posicionamento profissional. Tá? Então, assim, eu estou sendo esse avatar transformado. Avatar é até um termo utilizado no marketing digital, né? Avatar é o seu público. Então, eu estou vivendo essa transformação. Por isso que eu acho muito interessante estar aqui presente com vocês e passar um pouquinho dessa jornada, né? Ainda trilhando. Isso impactou diretamente na tua conduta profissional junto aos teus clientes? Com certeza. Como eu falei, né? Eu sempre trabalhei no setor público. E a partir do momento que eu decidi olhar com atenção para a iniciativa privada,
Eu realmente me joguei nessa questão do Instagram. O meu escritório agora ele está posicionado também digitalmente, né? Então, atendo clientes de todo o país. E isso é muito, muito libertador e enriquecedor ao mesmo tempo, né? Poder ajudar uma pessoa que está no Acre. Inclusive, Acre é o estado de nascença do meu pai, né? Então, um abraço para todos do Acre. Mas é libertador poder atender as pessoas mais necessitadas onde quer que elas estejam, né? E isso passa também no posicionamento digital, você saber quais são as dores desse público que você decide atender, né? Então, enfim, é um trabalho realmente de bastidores que você pesquisa e se conecta com aquele público a quem você quer ajudar, né? O Daniel, a gente se conheceu, eu nem sei em que ano foi, quando eu fui chefiar a assessoria jurídica da Secretaria 2015, de Direitos Humanos. Exato. Naquele prédio lá da Central do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Prédio histórico, né? E aí eu conheci o Daniel lá na secretaria e o Daniel tem um negócio que... E depois a gente trabalhou na Secretaria de Obras também, não trabalhou? Também. Também, levei ele para a Secretaria de Obras. E o Daniel advoga para mim, para o meu pai, para o meu marido. E ele tem um negócio que eu admiro demais, assim, que eu já falei para ele, inclusive. O Daniel, ele cuida de todos os processos como se fossem os processos do pai dele, do amigo dele, da esposa dele. Então, assim, os processos do meu pai que ele cuidou é como se ele estivesse fazendo para o pai dele. Então, todos os processos que o Daniel pega para fazer, ele cuida como se fosse de alguém da família dele. E isso é uma coisa que a gente não vê muito. E quando as pessoas escutam alguém falar, eu estou advogando agora dessa forma, tem internet no Brasil todo, não sei o quê, a pessoa fala, não, isso daí talvez seja uma relação muito distante mais com o fria, advogado, mais fria, mais distante, porque é através da máquina e tal. Mas com o Daniel não é assim, porque ele tem um cuidado com os... E eu não estou falando isso só porque a gente está aqui no podcast, que eu já falei isso para você muitas vezes. É verdade. Já falei publicamente, inclusive, também. Ele tem um cuidado com os processos que é como se realmente ele estivesse fazendo para alguém da família dele. Então, pessoas do Acre, do Brasil inteiro, podem procurar o Daniel porque ele vai cuidar do processo de vocês como se fosse o processo dele e da família dele. Não interessa em qual lugar que vocês estão, não interessa se é pela internet, se não é, porque a gente começou no meio de uma pilha de papel, né? Processo de papel. 2000 quanto que você falou? 2015. Na Secretaria de Direitos Humanos, de vez em quando rolava um tiroteio lá, a gente se escondia pra, tomar uma bala perdida. Tempos curiosos. Era do lado de fora da secretaria, o tiroteio não era dentro. Foi um período emocionante. Foi muito legal, emocionante. Mas, Cris, obrigado pelo carinho, pelo registro. Assim, é muito gratificante saber que o zelo e a dedicação, né, que eu pego para cuidar dos seus assuntos, você reconhece, então, muito legal. Mas é verdade, os processos que eu tenho a honra de poder atuar, eu atuo com todo zelo e respeito pela pessoa, né? Então, é realmente uma relação de confiança. As pessoas podem achar que existe assim, uma frieza, porque você está cuidando à distância. No caso, quando a gente está falando aí do uso digital, do mundo digital, né? Uhum. Você está atendendo um cliente que está super longe, você faz reuniões virtuais, aquela coisa toda. E as pessoas podem achar que isso que a Cris citou, né? Sim. Isso pode gerar uma frieza. Não é o caso. Isso não existe, porque é a sua conduta diante de um processo, diante da sua profissão, que está valendo nessa história toda. Olha, você falou a palavra conduz. que eu acho que é exatamente essa é a chave, é a sua conduta. Ou seja, a forma como você decide se postar perante o seu cliente, né? Perante o público que você se propõe a atender e a ajudar. E tudo isso é através de uma construção de autoridade na própria internet, né? Então, quando você vai, vamos supor, no meu caso, eu decidi atuar agora no direito do consumidor, em especial nas causas bancárias. Então, eu tive que entender melhor quais são as dores desse público, quais são as angústias que eles passam, né? Obviamente, a perda do controle financeiro gera abalos psíquicos, físicos, destrói famílias. Né? Assim, é uma dor que eu conheço de perto porque os meus pais, lá nos anos 90, sofreram isso muito intensamente, né? Então, assim, a gente fica impactado, né? Até na vida adulta, obviamente, como todas as pessoas, eu também já passei por isso, né? Mas quando você consegue se curar e entender como funciona melhor esse jogo, eu falo assim, essas pessoas precisam de ajuda, eu consigo ajudá-las. Eu tenho as ferramentas necessárias para ajudá-las e vou colocar isso à disposição delas, né? Então, você começa a construir a sua imagem no Instagram ou outra mídia social e começa a se postar como realmente o especialista. Olha, você não está sozinho, eu estou aqui para poder ajudá-lo.
né? Acho que tudo é esse trabalho realmente de você... E no marketing digital, nós utilizamos basicamente 3 pilares, né? O nicho, que no caso, o direito do consumidor. Só um subnicho, é o direito bancário. Por isso que eu optei a atuar, né? O seu avatar é o seu público, a pessoa para quem você vai se dirigir, para quem você vai gravar o conteúdo. E a Roma é a promessa. Claro que o advogado não pode prometer, mas ele pode prometer o seu empenho, né? Então, assim, qual é a promessa do direito bancário? É atuar com toda a diligência e competência técnica para te trazer e apresentar a melhor defesa para que você possa sair desse momento difícil, né? Então, basicamente são esses 3 pilares. Quando a gente consegue mapear e entender, a gente consegue performar bem. E dá uns exemplos para a gente, assim, quando você fala direito bancário, na prática, as pessoas que estão assistindo a gente, enfim, quais são os tipos de problema na prática que você tem como atuar? Os mais corriqueiros, é uma excelente pergunta. Os mais corriqueiros são a tese revisional de contrato. Por exemplo, você celebrou um contrato de financiamento, né, um contrato de empréstimo pessoal, e você estava muito necessitado naquele momento que você assinou aquele contrato. Então, acaba que você fica pensando apenas no recebimento do dinheiro e não se preocupa muito nas cláusulas, né? Então, você assina basicamente em estado de necessidade. Só que, vamos supor, você pegou 20 mil reais emprestado ou fez um financiamento nesse valor. No final das contas, quando você vai ver, você está pagando o quíntuplo desse valor, você está pagando 60 mil, né? Então, será que houve alguma abusividade naquele contrato, alguma cláusula abusiva, ilegal? Então, o advogado especializado, ele consegue analisar esse contrato e verificar quais foram as taxas adotadas naquele contrato. Elas obedeceram à média de mercado estabelecida pelo Banco Central? Então, a gente consegue fazer uma revisão. E, se for o caso, constatamos uma abusividade, vamos em juízo, vamos discutir. E ali, de repente, pode acontecer algum acordo com o banco, diminui drasticamente essa dívida, né? E todos ficam felizes, né? O banco recebe a parte que lhe deve e a parte, obviamente, também se livra dessa dívida. Tá? Tem também a questão do superendividamento, uma outra tese bancária muito forte. A pessoa perdeu totalmente o rumo das suas finanças, né? E ela precisa de ajuda, né? Então, assim, os requisitos é ser pessoa física, não pode o empresário alegar o superendividamento, não. Esse é um outro instrumento, vai lá para o direito empresarial, que lá você encontra a solução. No caso do superendividamento, basta ser pessoa física, de boa-fé, a lei exige a boa-fé, e que ele tenha perdido o rumo das relações de consumo, né? Ele não consiga mais quitar essas dívidas de consumo, tá? Então, ele leva a sua situação ao judiciário e o juiz ele vai, juntamente com o corpo técnico, vão ver qual é a melhor negociação global de todas as dívidas para que ele possa pagá-las, mas sem desfalcá-lo no seu sustento do mínimo necessário, né? Então, essas são as causas assim, mais corriqueiras. A questão também das fraudes bancárias tem crescido sobremaneira. Então, enfim, é um universo de possibilidades. Nós estamos falando basicamente de 76% da população brasileira que tem problemas financeiros, né? E, obviamente, a maior parte deles também são problemas bancários, né? E muitas vezes os problemas eles se tornam tão grandes, né? Volumosos aí, porque a coisa vai virando aquela bola de neve e não ocorre para o cliente, no caso, isso. Olha, exatamente. Como é que eu saio dessa? Será que um advogado vai poder me ajudar em algo que eu assinei e eu concordei ali Sim. no contrato com aquela instituição bancária, por exemplo? Sim, exatamente. Isso é muito comum. Isso é natural, é da vida. Você perdeu o rumo. Em algum momento aconteceu alguma coisa, você se desestabilizou e isso gerou consequências nas suas finanças, né? Então, a Lei 14.181 de 2021, que é a lei do superendividamento, ela consegue ajudar esse consumidor, essa pessoa, né? Eu acho isso importante também com relação a outro aspecto. Uma vez eu li, não tem muito tempo, um artigo sobre questões de saúde mental que hoje em dia estão cada vez mais numerosas, mas muitas originadas de questões ligadas às finanças.
Porque como a vida está cada vez mais difícil, né? As coisas estão mais caras, as pessoas, às vezes, nessa sociedade de consumo, são levadas a comprar coisas que elas não podem comprar, mas acham que precisam ter para poder ter uma situação que os outros vejam que elas são bem-sucedidas. Enfim, tem 1000 situações. Então, nesse artigo que eu li, estava focando especialmente nessa questão de como os problemas financeiros muito sérios, como você está falando do superendividamento ou de algum contrato assinado que a pessoa, numa hora de necessidade, precisa daquele dinheiro para conseguir suprir algum compromisso, e que isso depois, como ela não consegue pagar e como aquilo vai virando uma bola de neve e vai levando a ela se perder, e isso impacta em todos os setores da vida, porque ela perde a autoestima, às vezes ela perde a família, né? Ela perde a sua capacidade de reagir, como isso impacta na saúde mental das pessoas. Perfeito. Então, se você tem alguém a quem você pode recorrer, porque também cá para nós, né? Estamos falando aqui, vamos falar sinceramente, tem muito picareta por aí também, né? Infelizmente. Então, assim, pessoas lindas, quando forem procurar um advogado, primeiro lembrem do Daniel, que é muito bom, e estamos aqui dizendo que ele é um cara muito direito. Mas, assim, se a pessoa tem alguém a quem recorrer para dizer para ela, olha, eu vou examinar isso aqui de novo, porque às vezes a Ana falou, a pessoa assinou, falou, poxa, eu assinei, agora não tem mais o que fazer. Vamos examinar e vamos ver se aquilo ali, só isso já é um alento, e às vezes consegue tirar a pessoa até para ela conseguir fazer um tratamento com relação à questão de saúde mental que ela está tendo por causa dessas questões. Perfeito, Então, Cris. a gente pensa às vezes na questão do dinheiro, do problema jurídico, como sendo o problema em si mesmo. Mas isso leva a outros problemas, às vezes, muito mais sérios, né? Exatamente. É a origem de outras coisas muito mais sérias. Você falou realmente de uma dor que está afligindo muitas pessoas, a questão do ter para ser. Elas precisam ter para se sentir importantes. Precisam ter um carro zero. Eu tendo um carro zero, acho que eu serei importante. As pessoas vão achar que eu sou boa o suficiente para andar com elas. Na verdade, você precisa ser e depois você tem. Mas o que você é? Você é próspero, você é uma pessoa do bem, né? Então, realmente, eu acho que é uma inversão nessa pirâmide, né? Primeiro você é, depois você tem, depois você conquista mais coisas, né? O merecimento. Então, as pessoas estão invertendo essa ordem da pirâmide. E essa coisa das redes sociais também, nesse potencializa aspecto, demais, são muito, né? Potencializa muito. Porque a pessoa vê, porque todo mundo é feliz e bem-sucedido nas redes sociais, né? Tudo dá certo. Ninguém fala assim, Só eu tô sorrisos. falido. Não, né? O cara tá... Tem uma galera que, inclusive, tira foto com o avião, e o avião não é dela, você já sabia disso? O avião não Tira é dela, a foto né? do lado do jatinho, vai lá, só que ela não é dona do jatinho, Pois né? Do Foi carro lá, e tal. E aí você olha aquilo e fala assim, caraca, invadiu o aquela hangar. pessoa tem 19 anos e tem um jatinho. Não, a pessoa ela não tem um Tá jatinho, bem, ela né? só tirou uma foto. Só tirou uma com o foto, jatinho. pediu licença ali. Deixa eu posso conhecer, tirou uma foto, marcou como se fosse dela. Né? Né? Então, assim, tem muita Tem que fantasia. ficar né? atento, sim, esses falsos profetas né, da internet. Tem muitos, realmente, E a infelizmente. inversão dos valores, né, atualmente. Total, né? inversão de valores. Então, realmente é você saber ter o filtro, né? Em quem você pode confiar, em quem você pode delegar o seu assunto jurídico, né? A sua defesa. Observe, pesquise, olhe o histórico dessa pessoa. Não é como se você fosse contratar um advogado fisicamente. Na internet é muito mais explícito. Você consegue olhar uma página social, o site desse advogado e entender melhor qual é quem é essa pessoa, né? Quem você vai E ver os comentários, né, Daniel? Se o cara desativou os comentários, você não contrata ele, não. Exatamente. O que ele está escondendo ali? Por que ele não quer? Pode suspeitar. Então, essa coisa do mundo digital, a gente está muito aqui para falar sobre isso, né, Daniel? Sim, sim. Agora, a gente está falando aqui, tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que você falou, a pessoa vai lá e tira foto com o avião, o ter, né, para poder ser, essas inversões loucas aí das pessoas, da humanidade, enfim. Agora, você optou, na tua profissão, usar muito esse universo digital, não só para complementar a tua atuação, mas muito para ajudar, para ter como guia e para melhorar a tua atuação como advogado, né? Daquela turbinada, né? Aquela turbinada. Então, Ana, é excelente nós termos esse gancho. Até para ilustrar um pouquinho a minha trajetória pessoal, né? Como um advogado tradicionalista, como é que ele teve esse insight de chega, peraí, deixa eu fazer agora aqui de uma forma diferente e olhando esse mercado digital, né? Então, nós temos que trabalhar uma crença também limitante de uma pessoa que tem medo de um julgamento alheio, né? Medo da exposição pública,
encarar a timidez. Então, assim, eram crenças limitantes que até eu mesmo trabalhei. Eu precisei fazer esse mergulho lá no meu interior, né? A partir daquela máxima de que o meu mundo interior, ele cria o meu mundo exterior. Então, eu fiz esse movimento. E aqui eu gostaria até de mandar um abraço para o Eric Navarro, que é o meu mentor. Ele me ajudou bastante nessa questão de identificar um assunto jurídico e saber se posicionar nesse assunto da melhor forma possível, como um expert de verdade, né? Claro que existem as técnicas, mas assim, o advogado ele pode ser sim um influenciador jurídico. Então, assim, os brasileiros eles têm obviamente várias dores que elas são corriqueiras. Então, você consegue identificar, no caso de direito do consumidor, temos a tese bancária, temos a tese das companhias aéreas, tem a questão também de direito assistencial do BPC-Loas, internação, no caso de direito à saúde, negativa do plano de saúde. Então, assim, são vários assuntos que essas pessoas, como é que elas vão buscar primeiramente a resposta? Elas vão para o Google. Elas pesquisam no Google, eventualmente vão lá no Instagram e olham. Então, onde é que você tem que estar posicionado? É lá. Né? Então, assim, hoje nós temos na palma da nossa mão as duas maiores praças mundiais, que é o Google e a Meta, né? Que engloba o Facebook e o Instagram. Então, é lá que você tem que montar o seu stand. É lá que você tem que estar, justamente para quando essa pessoa aparecer, você falar, olha, estou aqui, eu tenho esse conteúdo bacana, passar a educar essa pessoa, passar a entregar conteúdo de valor para essa pessoa, que naturalmente ela virá conversar com você, enfim, você poderá ser contratado, resolver a dor dela e você recebe a sua remuneração e todos ficam felizes, né? Então, assim, quando você identifica essa tese que você quer atuar, no meu caso, eu observei uma tese muito interessante, mas que ela também é delegável. Eu consigo delegar uma boa parte mecânica dela para a inteligência artificial, além dos meus advogados, né, no escritório, mas a inteligência artificial ela me ajuda muito, porque ela ela permite que eu delegue a parte mais burocrática, chata, eventualmente um esboço de petição, revisão de documentos, para que eu possa focar naquilo que é mais importante, é a estratégia jurídica, é a atenção ao cliente, né? Então, gerar essa conexão com ele é muito importante. Então, essa parte mais mecânica, a inteligência artificial ela consegue nos ajudar muito. Né? No seu caso, não existe o temor da inteligência artificial substituir o profissional, não. Isso não existe. Ela veio para ser uma aliada, no caso. No seu caso, no caso no jurídico, né? Verdade... Tem uma galera que usa inteligência artificial para tudo, né? Outro dia, um cara foi lá, fez um recurso, a inteligência artificial que fez para ele inventou 6 jurisprudências que não existiam. 6 decisões dos tribunais superiores que ela inventou. Isso é um erro ruim. Então, você tem que pelo menos ler depois do que o negócio escreveu, né? Isso é um erro crasso de quem não sabe operacionar uma inteligência artificial. Porque não é para isso, né? Não, com certeza não. Se fosse para isso, não precisava mais de advogado, né, Daniel? Pois é. Então, assim, a inteligência artificial, se você não tomar cuidado, ela alucina demais, porque ela vai querer te dar uma resposta satisfatória. Ela quer que você fique contente, né? Só que você tem que saber dar os comandos, os prompts necessários para ela, para que ela possa te trazer um trabalho mais impecável possível, para que depois você possa revisar e saber, de fato, se isso é real ou não. Né? Então, assim, não é delegar absolutamente tudo. Você delega, saiba o que você está pedindo e depois saiba revisar, como o chefe faz. Né? Se você passar um trabalho para um estagiário, um advogado júnior, no caso do advogado, depois você precisa revisar esse conteúdo. Afinal de contas, você é o contratado, não o ChatGPT ou uma outra inteligência artificial. Né? Então, é realmente um cuidado mais do que necessário. Mas respondendo a sua pergunta, se eu me preocupo com isso, na verdade, a inteligência artificial ela não veio substituir o advogado. Eu acho que ela veio turbinar esse advogado, ela promoveu o advogado, mas, obviamente, desde que ele saiba atuar utilizando essa poderosíssima arma. Né? É uma ferramenta, né? Uma ferramenta poderosíssima. Se não souber operacionar, você será um refém dela. E você, já que você já trabalhou, né, na advocacia tradicional, aquela em que eu me incluía também, antes de eu virar, sei lá, uma CEO. pessoa que trabalha numa rádio. E aí você agora está, né, nesse mundo aí da tecnologia e tudo. Você acha que isso dá uma oxigenada no trabalho?
Porque eu me lembro, assim, eu posso falar de mim, né? Eu me lembro que tem uma hora naquela advocacia antiga que a gente fazia, Sim. antes da pandemia e tudo, que Não faz nem tanto tempo, né? não faz nem tanto Pois tempo, é. parece que é no século retrasado, mas não, né? Deve ter o quê? Sei lá, uns 6 anos. Chega uma hora que a gente tem a impressão que aquilo ali não avança, né? Que a gente está meio que patinando, que a gente está no meio daquele monte de papel e aquela coisa, e todo aquele sistema e tal. E aí tem muita gente que, inclusive, acha que aquilo, vou desistir desse negócio porque isso aqui não dá mais para mim. E aí, o que eu acho bacana que você fez, foi que você fez, como eu já falei, uma transição de carreira dentro da mesma carreira. Então, eu queria te perguntar se essa sua transição de carreira deu uma oxigenada na sua advocacia e na forma como você percebe a advocacia e enfim, no seu ânimo de continuar advogando e se abriu novos horizontes, novas perspectivas, ou se você continua, né, de repente, não, isso aqui é muito chato, não vou por aí não. Você está com cara de quem está gostando. Cris, mas, né? excelente pergunta, porque essa transição de carreira, na verdade, ela salvou a minha relação com o direito. Eu já confidenciei a você algumas vezes que eu detestava o direito, né? Eu não me via feliz naquele cotidiano, sendo um servidor público, atuando com a advocacia pública, né? Eu não via muito propósito naquela atuação mecânica. E nada contra quem gosta, porque é super necessário, é maravilhoso. Mas eu não me sentia pertencente àquele universo. Executava meu trabalho, mas sentia muita ligação afetiva, né? E essa questão da nova advocacia, ela fez com que eu me apaixonasse pelo direito, como há muito tempo não estava mais apaixonado, eu tinha perdido essa paixão, né? E então, assim, hoje eu vejo o propósito de poder ajudar uma pessoa a sair daquela dívida e ver o sorriso nos olhos dela, sabe? Aquele brilho no olhar. Então, você vê a transformação na vida das pessoas e você contribuiu para isso. Então, a internet, ela tem coisas maravilhosas. É um instrumento poderosíssimo que, se você souber trabalhar isso muito bem, as duas partes ficam felizes, né? Como eu falei antes, né? E você tem um futuro assim muito bom, porque é o melhor momento para um advogado se posicionar hoje em dia. É o melhor momento da advocacia, tá? Então, o advogado hoje ele tem ferramentas à sua disposição, ele consegue analisar uma jurimetria através da inteligência artificial, consegue gerar relatórios. Vamos supor, nós estamos aqui tendo vamos supor, como se fosse aqui uma reunião, né? Então, eu ligo aqui a inteligência artificial, ela vai conseguir transcrever essa reunião, ela vai apresentar um resumo, vai dizer o que você falou, o que eu falei, qual foi a conclusão que nós tivemos, e vai me dar sugestões quanto a tudo que nós conversamos. Então, olha que momento maravilhoso, né? Mas você precisa aprender a operacionar essas ferramentas, né? Não basta saber da existência delas, senão você não vai saber extrair o melhor que ela tem a te oferecer. Vai adiantar muito a sua vida, né? A inteligência artificial, ela adianta a vida, Sim. Mas ela precisa ser monitorada e supervisionada pelo profissional em questão, né? Ela não tem vida própria. Sem dúvidas. A esse ponto, né? Ela te obedece, né? E se você não souber perguntar para ela vai te dar uma resposta que para ela tanto faz e para você tanto fez, se você não revisou, e vai ficar um trabalho péssimo, né? Você tem sua página no Instagram. Sim. Né? Pode. Pode. Posso divulgar? Sim. Então, @eusou.danielfreitas. E agora é até interessante contar esse episódio aqui, porque quando eu decidi me posicionar e ir profissionalmente para a internet, né, eu tinha um perfil no Instagram, mas o perfil pessoal, sei lá, uns 200 e tantos, 300 seguidores, na qual eu não postava raríssimas vezes. E era mais aquele consumidor passivo, né? Só rolando tela, vendo notícias e tudo mais. E quando eu decidi ir para a internet, contrariando até as orientações, porque a orientação era: transforme o seu Instagram pessoal para profissional. Aproveite os seguidores que você já tem. Você não precisa partir do zero, né? Só você falar: galera, mudei, aqui é o perfil profissional, eu vou passar a produzir conteúdos. Só que ainda estava dentro de mim aquele medo do julgamento alheio. Afinal de contas, meu Instagram tem colegas, amigos, colegas de profissão, chefes, ex-chefes. Eu falei assim: cara, eu não vou conseguir me sentir confortável quanto a isso. Aí, enfim, decidi abrir um Instagram profissional. Só que eu comecei a silenciar
todos os meus contatos, para ninguém saber que eu estava me posicionando agora no digital. Eu silenciei todo mundo trabalhou comigo, né? Só que não deu tempo de eu silenciar uma pessoa maravilhosa, o que foi ótimo. Eu vou explicar o porquê. Um belo dia, eu estava lá ainda, montei a página, mas não estava produzindo conteúdo. Mas estava lá minha foto profissional, meu posicionamento. Aí acho que eu recebo um print, uma mensagem no WhatsApp falando: Oi, Daniel, é você? Esse aqui? E quem era? Cara, Essa chefe maravilhosa. O negócio dele. Eu falei, caraca, Daniel, apareceu um Instagram aqui que não é o dele, com uma foto dele, assim, todo diferente. Eu falei, Daniel, eu acho que... Eu mandei o print para ele, porque eu perguntei a você, porque eu ia dizer, eu acho que é um perfil falso que estão fazendo aí com você. Então, assim, foi engraçado que na hora eu caí na gargalhada, né? Fiquei assim, caramba, fui descoberto. Mas a partir daquele momento, a vida, o universo mostrou que não há mais volta. Você tem que ir. Pois é, essa transição, essa exposição, né, nas redes, né, isso você, pelo que você está contando aqui da tua trajetória, você pensou, repensou e avaliou se ia valer a pena. Hoje você tem a sua página no Instagram onde você produz esses conteúdos, onde você se mostra como profissional, você dá exemplos ali de causas, de possibilidades dentro pelo teu nicho, né? pela tua área de atuação. É ali que as pessoas vão te conhecer e verificar possibilidades? Sim, porque assim, quando você se posiciona na internet, você tem que ter o cuidado de, obviamente, não expor além do necessário, tá? Mas todo profissional, ele tem a sua vida própria, né? Então, não é que a partir do momento que eu decidi me posicionar profissionalmente, que eu vou apenas postar conteúdos profissionais. É importante as pessoas saberem que eu tenho uma vida própria. Eu tenho filho, né? Tenho o meu conteúdo familiar, tenho uma bela esposa. Então, por exemplo, eu até coloquei outro dia, estava cortando o cabelo com meu filho e eu fiz uma brincadeira na qual sentei na cadeira do barbeiro e falei, pô, quero rejuvenescer e tudo mais. E ele fez lá uma brincadeira e que quando voltava a câmera era o meu filho que estava no meu lugar. E assim, foi muito interessante ter esse feedback das pessoas, sabe? Porque é um perfil aberto. Pessoas que eu nem conheço foram lá comentar, nossa, que bacana, mandaram mensagem no privado. Então, assim, tudo também tem que ser intencional, né? Você expõe, mas saiba o que você está expondo, né? Então, assim, a questão jurídica, eu busco sempre educar o meu público com informações de valor. Saber mostrar para ele quais são os direitos que ele tem, né? Eventual dúvida, eu recebo essas perguntas e respondo, né? Então, assim, tá sendo um trabalho muito interessante. E lembrando, partido absoluto zero. Tá? E hoje a gente está chegando em aproximadamente 4.000 seguidores. Tô no meu caminho, né? Então, assim, você que tem o seu Instagram ainda fechado, com o seu número de seguidores ainda que você possa considerar modesto, segue em frente, não fica com medo de se expor, seja apenas você. Eu acho que é esse o principal, ser autêntico, não forçar a barra, seja quem você é nos seus bastidores, né, na sua vida pessoal, seja também na internet. Então, basicamente isso, sabe? Ficou mais gostoso advogar agora? Pô, ficou maravilhoso, Ana, está sendo maravilhoso, sabe? Realmente, aí eu vejo o propósito. Aí eu acredito que eu encontrei realmente o propósito. E o propósito não só de atuar com essa causa, mas também o propósito de ajudar colegas advogados que, assim como eu, já passaram por momentos muito tradicionais sem ter muita perspectiva de futuro, sabe? Então, assim, poder estender a mão e falar assim, olha, eu já passei por isso, eu estou nesse movimento, eu consigo te ajudar, ajudar um advogado tradicional a saber se posicionar na internet, para que ele possa manusear bem as ferramentas de inteligência artificial, né, que são aplicadas ao direito. Isso é poderosíssimo, sabe? Então, assim, é um movimento de querer realmente ajudar. Então, eu acredito que eu consigo atuar nessas duas vertentes, né? Seja o consumidor, ou no meu escritório, também com outras áreas, mas também o próprio colega advogado e outras áreas também. Um médico que queira extrair o melhor das redes digitais e produzir conteúdos. Enfim, eu acho que eu consigo ajudá-lo, né, nesse movimento de transição. Tem que ter coragem para fazer esse movimento? A partir do momento que você decide dar o basta, o chega, a coragem ela vem junto, né? E assim, eu acredito que quem tem medo do ridículo, ele se fecha para o extraordinário. Então, eu
encarei o ridículo, né? Não tem nada ridículo no seu Instagram. Sim, muito obrigado. Não tem. Mas eu digo assim. Olha que eu só falo verdade. Se é tivesse, verdade. eu te avisava. Sim, é Dá verdade. vontade. Eu ia mandar no privado, mas eu ia falar, pô, essa parada tá ridícula, mas não. A Cris é amiga pra valer, ela é amiga super sincera, né? Não importa o nível de sinceridade, mas ela vai te falar a verdade, né? Então, mas é isso, eu acho que quem tem medo de se expor, ele não vai viver o extraordinário, aquilo que está destinado a ele, né? Eu acredito muito que todos nós temos um propósito, uma singularidade, e o mundo precisa ouvir a tua singularidade. Claro que tem vários assuntos que são os mesmos, mas a forma como você entrega esse conteúdo, ela é única sua. Então não tenha medo de dar o seu recado. Vai lá. Se você está com medo, você já está perdendo. Você está se privando daquilo que Deus proporcionou para você de viver algo incrível. Você só está com medo de ir lá buscar. Mas essa forma, isso você falou uma coisa importante, a forma como você passa essa informação, gerar essa credibilidade em quem está acessando ali aquele conteúdo, isso, hoje, né, a gente vê que tem muita gente falando qualquer coisa para ganhar cliques. Sim. Né? E não é bem essa a sua proposta. A sua proposta é, de fato, despertar ali uma possibilidade de que, puxa, eu acho que esse cara pode me ajudar. Eu acho que eu encontrei um caminho aqui para minha causa, vou saber mais sobre ele e, olha, ele aqui está falando do assunto que me interessa. Sim. A gente ter essa credibilidade, saber que, puxa, sabe, ele está passando verdade para mim. Isso, essa forma, esse jeito de você se comunicar no mundo digital, não é todo mundo que consegue, porque tem aqueles que a gente logo vê e fala, não tá legal, não estou acreditando muito no que tô vendo aqui, estou ouvindo aqui, nessa página, né? Então, você falou exatamente isso. Quem é de verdade, sabe quem é de verdade, reconhece. Então, quando você vê uma forçação de barra, olha assim, se sente até desconfortável. Então, assim, esse também foi até um dos motivos de eu querer dar o meu recado. Não, peraí, deixa eu apresentar esse conteúdo do meu jeito, da minha maneira. Porque, olhando colegas que estavam se posicionando também no digital, todos tentando dar o seu recado, mas vê que é uma crítica construtiva. Eu olhava e falava, isso aí não está legal, eu acho que eu consigo entregar essa mensagem de outra forma, né? Então, assim, você busca o teu caminho, o seu jeito de entregar a mensagem, né? Tem muito palpiteiro de plantão na internet, né? Então, tem realmente que tomar cuidado. Dá medo, né? Dá a gente fica com medo, claro. O cara oferece uma promessa super fantasiosa, mas na verdade é uma falácia, né? Então, você pode entrar numa furada sem saber. Então, realmente, você tem que cercar dos melhores cuidados possíveis para que você não possa se arrepender ali na frente, né? Isso vale até como um toque, né? Para quem está procurando um profissional, está buscando seja um advogado, nas um redes. médico, um cirurgião plástico, pesquise, sabe? Leia os relatos, vá na página pessoal dessa pessoa, vai no seu site. Realmente é um trabalho de como se você fosse realmente contratar uma pessoa pessoalmente, você vai buscar referências. Exatamente. Só que no mundo digital, né? Exatamente. Fica tudo muito mais potencializado. E, claro, é fácil também você seduzir uma pessoa através de imagens que podem não condizer com a realidade, né? Uhum. Então, realmente, o cuidado ele tem que ser dobrado, né? E se alguém tiver alguma questão que não seja do direito bancário, nem do direito consumidor, mas queira te contratar ou saber a sua opinião e tal, tudo bem te mandar um Tudo direct? ótimo. E, por favor, entre em contato. Você responde todo mundo que te... Respondo. Posso demorar, às vezes, um pouco, porque entram muitas mensagens, mas eu respondo. Pode demorar alguns dias. E é você pessoalmente que responde? Ou é a sua equipe? Já teve também. Não, eu já tive ajuda, mas hoje sou eu quem respondo. Eu aprendi a fazer tráfego, né? Então, assim, antes de contratar e delegar esse serviço, eu tive que aprender. Até porque, para você cobrar, você precisa saber cobrar. Né? Então, eu já tive essa equipe, mas hoje eu estou cuidando mais pessoalmente. Né, dando atenção mais próxima a essas pessoas. Então, mesmo que seja um assunto que a pessoa não encontre ali no teu Instagram, alguma questão jurídica, mesmo assim ela pode te procurar? Pode, porque lá no meu Instagram, na minha bio, está lá falando o meu site. Né, meu site é rodriguesdefreitasadv.com.br.
Exatamente. Agora deu um branco momentâneo. A gente vai conferir, a gente vai botar as letrinhas mas aí. eu acredito, Vamos escrever. A gente vai escrever ali. Deu um branco agora. Acho que essa emoção de um escreve. podcast, numa rádio, numa TV, isso mexe um pouco com a gente também, né? Ô, Daniel, vou fazer uma pergunta para você. Vou fazer uma pergunta sem fazer a pergunta. E você vai responder se você quiser. Você já atravessou muitos desertos na sua vida? Já eu sei do que você está falando. Eu lembro das suas palavras, inclusive quando eu estava fazendo essa travessia difícil, e você me trouxe essa analogia. Não, mas eu não perguntei para você falar de mim, Daniel. Eu perguntei... Não, mas você foi um personagem importante porque às vezes a pessoa está atravessando um deserto e acha que não tem, o negócio não vai chegar no fim, e às vezes o que a gente precisa é, naquele momento, atravessar aquele deserto, né? Então, estou te perguntando porque eu acho que é uma coisa legal, não precisa falar especificamente qual foi a situação, mas assim, eu acho que essa imagem do deserto, e eu falei isso para o Daniel numa situação específica, porque eu me lembrei do livro Paulo Estevam, que é um livro muito bacana, psicografado por Chico Xavier. E Paulo, né, quando ele era Saulo, né, perseguiu os judeus e tal, perseguiu os cristãos, ele era doutor da lei, né, e depois quando ele encontra Jesus lá nas portas de Damasco e tudo, ele se converte, ele passa 3 anos no deserto, né, ele vai para o deserto para pensar, para refletir, para começar depois o trabalho que ele ia fazer, né, para Jesus. E ele fala no livro, né, que aquele período no deserto foi o que na verdade, deu força para ele se tornar quem ele se tornou depois, que é o Paulo maravilhoso que todo mundo ama, né? Que é o apóstolo, né? O apóstolo de Jesus, que não era um daqueles, né, originais, mas que foi muito importante para o cristianismo. Então, eu acho essa imagem do deserto muito bacana. Então, eu não estou te perguntando por causa da situação, mas é que eu acho que falar sobre isso de uma forma geral... Isso é muito interessante. Ajuda muito, porque como a gente está falando de transição e de novos rumos, coragem, mesmo que seja dentro, e de coragem, porque precisa, você falou, tem que ter coragem de se expor, tem que ter coragem de mudar a forma como a gente faz as coisas. Se reinventar, acima exatamente, de tudo, né? Então, por isso que... Não, foi sim, isso aconteceu em 2017. Enfim, questões pessoais que me levaram a buscar algo diferente. Então, eu fui morar na Austrália, né? E lá foi muito difícil, né? Sair daqui, abandonar a carreira que eu cheguei a abandonar. Para sair, obviamente, eu queria sair em definitivo do país, né? Buscar esse propósito. Eu já estava com crise com o direito lá atrás, né? Buscando essa conexão entre o profissional e o pessoal. Então, eu tinha... Na verdade... Você já tinha deixado de ser minha chefe nesse período, né? Eu era coordenador jurídico de uma secretaria estadual, um cargo legal, uma remuneração ok. E eu falei, não estou satisfeito aqui, eu vou buscar algo novo, por mais difícil que seja o início, eu vou. Né? Então, assim, o meu deserto, quando a Cris me deu essa ajuda, porque realmente estava num momento emocional abalado, ela falou, você está sendo chique, você está atravessando o seu deserto. E o meu deserto foi na Austrália, em Melbourne, né, que até então ostentava o título de a melhor cidade do mundo para se viver. Mas, enfim, além dos perrengues, digamos assim, que você deixa, de fato, o seu terno e gravata, você chegou no nível ok na carreira, deixa o cafezinho de lado, e você veste uma outra roupa e você vai trabalhar com o que é necessário para aquele momento, né? Então, assim, eu trabalhei muito braçalmente lá, tá? E tenho o maior orgulho, porque ali eu reconheci e me reconectei com a minha força. Eu vi que eu sou capaz de fazer, de conquistar o que eu quero. Então, quando eu percebi que ali na Austrália já tinha perdido o sentido e o propósito de estar ali, eu enchi o peito de ar e falei o seguinte, eu vou voltar para casa. Eu acho que eu já aprendi o que precisava aprender aqui. Então, eu voltei para o nosso país e em 1 ano depois eu estava sendo vice-presidente de uma fundação estadual, né, que é uma importante fundação do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, a vida ela nos provoca, mas ela quer de nós uma resposta, né? Então, como você está se comportando diante desse desafio? Né? Mostre a sua força, mostre o seu valor. E eu acho que aí as coisas começam a acontecer. Quando você tem a coragem necessária,
você consegue vencer, né? Então já dizia Charles Chaplin, né? O mundo pertence a quem se atreve. Então eu me atrevi a fazer várias coisas e estou me atrevendo agora a me lançar nesse novo momento da minha carreira. Estou aqui isso, atrevido, né? conversando com essas duas estrelas Os aqui na TRFM. desafios construíram o Daniel de hoje. Né? Exatamente. verdade. Tudo faz parte de uma escalada jornada, né? E fica como dica, né? Para quem está nos assistindo também, né? Bora enfrentar os desafios e se remodelar, se reconstruir, se fortalecer, né, chefe? A gente está nessa, né? Estamos nessa. Vamos atravessar nossos desertos, né? Quando eles importante. aparecem. E valorizar também essa travessia, porque a gente não se constrói só na moleza, né? Não. Só na Foi um facilidade, episódio só no interessantíssimo, conforto. Fiz Não várias tem graça. amizades, Não foi? Então, várias nacionalidades. Então, assim, realmente foi um período muito enriquecedor. Forte, intenso, mas transformador. que bom. Então, Legal. Daniel, muito obrigado por você ter vindo conversar com a gente. Passou Foi rápido. muito, passou rápido, Passou né? rápido. Foi rápido. Vamos Repete fazer a tua outra. página no Repete Instagram. @eusou.danielfreitas. Quem quiser, vai lá Por no favor, Instagram. acompanhe lá Vai seguir. meu perfil. Estaremos mais próximos por lá. Perfeito. Chefe, ficamos por aqui. Ficamos. Nosso podcast 2, finalmente. Daqui a pouquinho você vai assistir o 3. Muito obrigada, Ana Paula, Eu que você é minha agradeço. companheira. Daniel, obrigada. Obrigado Obrigada a a vocês que vocês. estão assistindo. Foi Obrigado. muito legal fazer esse Foi podcast. uma honra, realmente. Muito feliz Foi. pela participação. Já está convidado para voltar aqui. Com certeza, será um Isso, prazer. a parte 2. Opa, vamos É nessa. isso aí. Então, até a próxima. Até. Até.